Como é bom nós estarmos aqui na casa do Senhor para ouvirmos a voz dEle, para louvar, né? Como é bom, que privilégio, enquanto muitos não podem, né? E gostariam de estar aqui. Outros, em alguns países, nem podem, né? São perseguidos. E eu e você temos o privilégio de estarmos aqui louvando a Deus. Amém? Sem mais delongas, eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 33. Jeremias 33. Eu vou estar lendo em 3 versões para entender um desses verbos aqui. Amém? Todos conseguiram achar? Está sendo projetada as 3 versões. A primeira, que é a ARA, né, a revista atualizada, diz assim: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Na NVI está assim: Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei, e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Eu queria que você firmasse, nós vamos trabalhar com a NVI, tá bom? Simplesmente por causa do clame, e vocês vão entender depois. Eu queria fazer uma pergunta. Você já orou por alguma coisa, pedindo algo para Deus? Deus até realizou, mas não foi do jeitinho que você queria, o que você esperava? Já aconteceu? Só comigo? Então tá bom. Bom, certa vez um homem pediu para Deus 2 coisas. Ele pediu que ele queria uma flor e uma borboleta. Orou e pediu: Deus, eu queria uma flor e uma borboleta. Mas Deus deu para ele um cacto e uma lagarta. Ele ficou triste por Deus ter atendido daquele jeito, achou que Deus tinha entendido o pedido errado, ou que Deus estava muito ocupado com tantos pedidos e deve ter confundido. Mas ele deixou para lá. Passado um tempo, o homem que tinha deixado aquele pedido de lado foi lá observar e percebeu que daquele cacto, havia brotada uma flor maravilhosa. A flor mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida. E que aquela lagarta tinha te transformado numa linda borboleta. Irmãos, Deus sempre age certo. O caminho dele é melhor. O caminho dele é maior. Ele sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Não exatamente o que nós queremos. Então, se você pediu alguma coisa para Deus, confie. Confie que Ele vai te dar no momento certo, da forma certa. E nem sempre o que você deseja, o que você quer, é o que você precisa. Nem sempre. E como Ele nunca erra na entrega, gente, Deus nunca erra na entrega dos seus pedidos. Então, segue em frente. Para de murmurar. Pare de reclamar. Porque os espinhos de hoje podem ser uma linda flor amanhã. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fiz um pedido e Deus fez algo diferente. Hoje eu vou falar um pouquinho da experiência que eu passei por esses últimos dias. Uma semana, um pouco antes do Natal, eu fiz um pedido para Deus. Falei: Deus, eu queria tanto descansar. Deus, me dá uns dias de descanso, deitada, sem fazer nada. Só, Deus, sem lavar, sem passar, sem cozinhar, sem cuidar de criança. São alguns dias, Deus, eu estou precisando. E nós começamos até ver lugares para ir, né? Lugares para passear, passar o Natal, e nada dava certo. E até que no final o Lucas falou: vai ser nós mesmos. Deus respondeu a minha oração, irmãos. No dia 25 de dezembro, Ele me levou para um hospital. E eu fiquei alguns dias sem fazer nada. Bom, muitas vezes a gente pede algo para Deus e Ele responde de uma forma diferente. Ele responde
mais do que nós precisamos. Ele sabe o que a gente precisa. E só depois a gente vai entender de fato, depois que ele atende, passa um tempo, a gente vai entender que realmente ele responde de forma grandiosa, de forma maravilhosa, insondável, como a gente nunca imaginou. Mas Deus vai sempre fazer o melhor. Nós até podemos não pedir coisas certas, mas Deus sempre vai responder da maneira certa. Amém? E o próprio Jeremias, ele cita sobre isso também em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu vou ler na NVI por causa do verbo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês, leiam comigo, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Repetindo, os planos de Deus são muito maiores do que os meus e do que os seus. Eles são muito maiores. Mas existem situações da nossa vida que a gente não entende e começa a perguntar por quê. E não é pecado perguntar por quê, não, gente. Tem gente que fala, não pode perguntar por quê. Pode sim. Ele responde, e ele responde de forma maravilhosa. E vai mostrar para a gente coisas que talvez a gente nunca imaginou. E ele sabe e sempre irá fazer o melhor na nossa vida. E o texto que nós acabamos de ler, ele não vai nos causar dano. Tudo o que acontece na nossa vida, Deus não tem o objetivo de nos causar dano. Mas o texto vai dizer que é para nos causar esperança e um futuro. Você crê nisso, irmão? Você crê que em 2024, quando você clamar por Jesus, Ele vai ouvir a sua voz e Ele vai te responder com coisas misteriosas, grandiosas, poderosas, coisas que você nem imagina? Você crê nisso? Bom, depois de alguns dias, então, dessa minha oração, que eu orei pedindo descanso, eu comecei a sentir algumas dores abdominais na barriga. E eu assimilei isso à minha intolerância à lactose, que eu não posso comer nada que tenha leite, enfim. E eu ainda falei para o Lucas, nossa, minha intolerância está tão atacada, que eu não posso comer nada que tem leite, que não está dando certo. Só que essa dor foi apertando, apertando, apertando. E na véspera de Natal, nós fomos almoçar com alguns amigos em Valentim Gentil. Estamos lá e a dor foi apertando. Eu tomei remédio, mas nada. Quando foi 3 horas, eu falei, vamos embora. Não aguento mais de dor. E eu percebi que a dor foi toda para o lado esquerdo. Eu falei, é meu rim, porque eu já passei por essa experiência antes. Falei, é cólica de rim. E nós fomos para casa, tomei remédio, mediquei. Consegui ainda fazer uma jantinha lá para a gente passar a virada sozinhos, 4. Deus não deixou a gente sair de casa. E quando foi naquela noite eu não dormi, a dor era muito intensa. Quem teve cólica de rim aqui já sabe, né? É uma dor insuportável. A medicina, os conhecedores aí da medicina dizem que é uma dor muito semelhante à dor de parto normal. Eu não tive parto normal, mas já expeli 3 pedras, misericórdia. Né? Então eu estava com muita dor. E eu falei para o Lucas, eu não aguento mais. Ele falou, então vamos para a Santa Casa. E nós chegamos à Santa Casa, ali nós fomos bem atendidos. Logo eles já pediram exame de sangue, exame de urina e tal. E foi constatado que eu estava com uma infecção chamada pielonefrite aguda. Ou seja, é uma infecção causada por uma bactéria que ela dá na bexiga, mas a minha subiu para o rim, já estava indo para os órgãos, estava no sangue, eu já estava num estado crítico. E eu não sabia. E logo depois o médico pediu a ressonância e para ajudar, a minha pedra parou no canal do rim. Então, vocês imaginam, né? Rolava de dor. Porém, diante de tudo isso que eu passei, irmãos, esse texto de Jeremias 33:3 ficava martelando na minha cabeça. Clame a mim e eu te responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não sabe. Clame a mim.
E eu queria te perguntar, você sabe o que é clamar? Clamar no dicionário é gritar, bradar, exclamar, implorar, reclamar. E no hebraico é o kará. A tradução é ler, clamar, invocar. Por isso que muitas traduções, clamar é invocar. Convidar, denominar, exclamar, gritar, anunciar, e aí vai. E o versículo que nós lemos, que é o Jeremias 33:3, diz: se nós clamarmos, Ele vai nos responder. E a minha pergunta, e o que eu queria refletir com vocês é: clamar pelo quê? Pelo que eu devo clamar? E a primeira coisa é: clame por sua vida. Repete comigo: clame por sua vida. Nos dias que eu estava internada, muitas vezes eu entrava no banheiro e clamava, falava: Deus, seja comigo, me cura, tira essa dor, tira essa infecção. E eu clamava o tempo todo, eu sabia que Deus estava no controle, eu sabia que Deus estava comigo, eu sabia de tudo isso. Mas mesmo assim eu clamava. E foi quando Deus falou, me respondeu as coisas grandiosas e misteriosas que eu não imaginava. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, que Ele me mandou para a Santa Casa, me mandou para uma internação, para salvar a minha vida. Ele pôs aquela dor, aquela pedra no rim, para salvar a minha vida. Irmão, se não fosse a pedra que parou, eu não teria tido a dor e não descobriria que eu estava a ponto de perder meu rim por causa da infecção. Deus me mandou para aquele hospital para salvar a minha dor, a minha vida. Ou seja, Deus tem um propósito em tudo na sua vida, meu irmão. Até na tua dor. Ele tem um propósito. A dor de rim foi insuportável, mas foi ela que me salvou. Foi ela quem salvou a minha vida. Porque quando os médicos pegaram o exame, falou: olha, o Lucas falou: vamos, a gente corre para Rio Preto. Ele falou: não, ela pode perder um rim a qualquer minuto. Ela tem que entrar no antibiótico imediatamente. Eu assustei, porque eu não tinha nada, nenhum sintoma da infecção, a não ser uma urina mal cheirosa. Mulheres, prestem atenção nisso. E o remédio é água, né? E eu fui levando, e a coisa estava muito, muito, muito grave. Se não fosse a pedra, a gente não descobriria a infecção. E talvez eu não estaria aqui para contar a história. Como Deus é bom. Como Deus é bom, e com certeza Ele age não para nos causar dano. A dor de rim, a cólica do rim foi ruim, foi horrível. Mas Deus não queria me causar dano. Deus queria me dar esperança e um futuro. Era isso que Deus queria, e eu glorifico a Ele por isso. E meu irmão, clame a Deus por sua vida. Clame a Deus por sua saúde. Clame a Deus pela sua vida espiritual, sim. Clame a Deus pela sua vida física. Clame a Deus pela sua vida mental, psicológica, emocional. Clame a Deus pelo seu corpo. Clame a Deus pela sua inteligência. Clame. Peça para Ele. Clame pela sua vida. E aí eu pensando, imaginando, não queria que essa mensagem ficasse com só o meu exemplo, mas quando a gente olha para as Escrituras, quantas pessoas clamaram pela vida deles? Abraão, Jacó clamou tanto pela vida dele que ele luta com o anjo até receber a bênção. Ele lutou. Davi vivia clamando a Deus. Se você pegar os salmos, a maioria diz: clamai ao Senhor, clama ao Senhor, que seja meu socorro. É o tempo todo ele clama. Hoje nós lemos o Salmo 91, na tradução que diz: invoque-me, mas clame-me. E ele clamou o tempo todo. Elias, Ezequiel, Ana clamou que ela queria ser mãe. Ela clamou, e são tantos exemplos, irmãos, que eu podia ficar aqui a noite inteira falando. Mas tem um exemplo que me veio à memória, que está em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas 18, a partir do versículo 35, que diz assim: aconteceu que, aproximasse ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele
clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, clamava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupere a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O cego de Batimeu clamou por sua vida a Jesus e ele respondeu com cura. Ele foi curado, a resposta foi muito mais do que ele esperava. Mas ele o quê? Ele clamou. Ele clamou pelo Senhor. Por isso, meu irmão, clame a Jesus pela sua vida. Ele sabe o que você está passando. Sabe. Tem gente que fala: não vou orar não, ele já sabe de todas as coisas. Mas sabe, quando nós oramos, quando nós clamamos, nós estamos mostrando que a dependência da nossa vida é dele. É ele quem controla a nossa vida. E Jonathan Edwards diz assim: ao orarmos, não mudamos a mente de Deus, mas experimentamos a transformação da nossa própria mente, alinhando-nos com os propósitos eternos daquele que governa sobre todas as coisas. Aleluia! Quando nós clamamos, nós reconhecemos apenas que somente Ele é Deus. Somente Ele, e que a gente não pode realizar nada pela nossa força, nada, só Ele pode fazer. Só Ele pode governar a nossa vida. Então, quando nós clamamos, nós devemos nos humilhar. Nós devemos deixar de lado as nossas preocupações, a nossa ansiedade, a nossa teimosia de achar que a gente consegue. E clamar o nome dEle. João Calvino também diz assim: no ato de clamar a Deus, reconhecemos nossa completa dependência dEle, confiantes na soberania divina que governa sobre todas as coisas. É Deus quem governa a sua vida, meu irmão? Então clame a Ele pela sua vida. E a segunda coisa que nós aprendemos desse texto é: por quem clamar? Clame por sua família. Se tem uma coisa que a gente está precisando clamar, é pelas famílias. Como o inimigo tem bombardeado as famílias dessa geração. É por todos os lados. E nós precisamos clamar, porque Satanás está montando armadilha e mais armadilha para os nossos filhos, para os nossos casamentos, para as nossas famílias. Porque quando ele atinge, destrói uma família, ele atinge e destrói uma igreja. A igreja é formada de famílias. Esse é o objetivo. Nós precisamos clamar pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Nós precisamos clamar. Nos 4 dias que eu fiquei internada no hospital, depois eu continuei o tratamento em casa. Mas lá eu fui muito bem cuidada, né? Eu estava na Santa Casa, fui muito bem cuidada pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas enfermeiras. Mas eu recebi um cuidado muito especial da minha família. O Lucas não saía do meu lado o tempo todo. As crianças preocupadas, sempre do meu lado. E isso foi muito importante. Me ajudou muito, foi muito importante para mim. Durante o dia, o Lucas ficava do meu lado o tempo todo. E durante a noite ele ia posar com a Manu e o Mateus passava a noite, porque ele também não dormia. Ele ficava a noite toda lá comigo. E aí no outro dia o Lucas voltava. E esse tempo todo eles foram cuidando comigo e muito preocupados, porque eu nunca fiquei internada. Eu só internei para ganhar meus filhos. E agora, né, aconteceu tudo isso. Então eles ficaram preocupados. A Manu, a gente fazia videochamada com ela, um dia a gente conseguiu levar ela, mas ela olhava para mim e falava: mamãe, eu estou orando tanto a Deus para que você volte para casa. Irmãos, como é importante nós orarmos pela nossa família. E com a nossa família. Como
é fundamental nós clamarmos a Deus pela nossa casa, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja saúde. Como é importante. E quando a gente volta para as Escrituras, a gente também vai ver muitos e muitos exemplos de pessoas que clamaram pelos seus filhos, esposo e esposa. A viúva de Sarepta clama pelo seu filho. Davi clama pelo seu filho. A mulher cananeia clama pela sua filha endemoniada, e outros pais aparecem nas Escrituras também. E tantos outros. E eu queria citar um que você também deve conhecer, que é Jairo, quando clama pela sua filha. Marcos capítulo 5, versículo 22 a 24, vai falar que chega um dos principais da sinagoga. Acho que eu coloquei, né? Isso. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, clamou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. E o texto vai continuar, dizendo que então Jesus vai com ele. Mas aí no meio do caminho aparece uma mulher. A mulher hemorrágica de 12 anos. Eu vou contar a história, eu não vou pôr o texto. E ela toca na hora de Jesus. Jesus sente que ela toca, para a multidão, para todo mundo. Quem me tocou? Aí vira aquela confusão. Jesus, está todo mundo encostando. E ele falou, não, alguém me tocou e saiu virtude de mim. E ali ele para, ouve aquela mulher, tem aquele momento todo ali com ela. E imagina o coração de Jairo. Jesus não vai dar tempo, Jesus não vai dar tempo, Jesus não vai dar tempo. E realmente não dá tempo. Porque depois, quando ele ainda estava falando, Jesus estava falando com aquela mulher, o texto vai dizer, que chegam alguns e diz, Jairo, não incomoda mais o mestre. Sua filha já morreu. Aconteceu o que ele temia. Sua filha já morreu, deixa ele. E o texto vai dizer que antes mesmo de Jesus acabar de falar, ele olha para Jairo e fala, Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não temas, crê somente. E ele pega Pedro, Tiago e João e vai para a casa de Jairo. E o versículo 41 desse texto diz assim, tomando pela mão disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Irmãos, há poder no clamor de um pai. Há poder no clamor de uma mãe. Há poder no clamor de um filho, de uma filha. Há poder no clamor de um irmão, de uma irmã. Sabe por quê? Porque nós cantamos hoje. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E quando Jairo clama pela sua filha, Jesus vai com ele. Mas aí no meio do caminho acontece tudo aquilo. Ele fala, meu Deus, minha filha não vai aguentar. Acho que ele falou, Jesus, deixa essa mulher, Jesus, deixa ela. Né? Deve ter pensado, o texto não diz isso. Mas Jesus olha para ele antes mesmo daquela aflição tomar conta de Jairo. E ele diz para ele, Jairo, não temas, crê somente. Talvez as lutas que você está passando na sua casa, na sua família, estão tão grandes, tão intensas, que você está desesperado, que você já está desanimado, que você acha que já não tem mais jeito. Não, não tem mais jeito. Chega. Hoje Jesus me trouxe aqui para dizer para você, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Talvez todas as lutas que você está passando com a sua família, seja o seu casamento em crise, seja seus filhos em rebeldia, insensatez ou abandono de pais. Você está olhando tudo, está desanimado, e o Senhor está dizendo, não temas, crê somente. Não importa qual o problema, meu irmão, que você está passando na sua casa, enfermidade, briga, pecado, vício, discussão, mentira. Clame o nome de Jesus.
E Ele te dirá coisas grandiosas, maravilhosas, que você ainda não conhece. Clame o nome de Jesus. Mas eu disse que nós devemos clamar pela família, e também a família da fé. Nós devemos clamar uns pelos outros. Quantas pessoas estão passando por situações talvez muito piores do que a sua? Nós comentamos um pouco quinta-feira a respeito disso. Clame pelos seus irmãos em Cristo. Durante todo esse tempo da minha enfermidade, que eu passei ali, uma coisa que me deixou muito feliz, irmãos, foram as ligações que eu tive. Pessoas que ligaram para orar comigo, pastores, pessoas que ligavam para o Lucas, como ajudar, como que ela está. Mensagens que eu recebi via WhatsApp, rede social, do Brasil todo, por causa dos Gideões, a gente conhece muita gente no Brasil. Brasil todo mandando mensagem dizendo: Juliana, eu estou clamando a Deus pela sua vida. Como isso é bom! Como é bom a gente saber que na hora da aflição, na hora da dor, na hora da luta, você pode contar com a oração de um irmão. Você pode contar com alguém. E eu disse que eu recebi ligação e mensagem. Eu sei que muitos não podiam ligar, mas hoje em dia a gente perdeu esse negócio de ligar, né? É tudo na mensagem. Mas era muito mais especial quando me ligavam, porque eu ouvia a voz, ouvia a minha voz, oravam comigo. A gente tem que parar um pouco também, às vezes, de redes sociais e deixar Deus usar mais a gente para falar de fato com as pessoas. Mas isso foi muito importante para mim. Por isso, meu irmão, clame por sua família, clame pela família da fé. Nós cantamos hoje porque nós somos o corpo de Cristo, aleluia. Clame pela sua família. E terceiro e último ponto, clame pelos perdidos e aos perdidos. Clame pelos perdidos e aos perdidos é clamar por aqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E no hospital, depois, tanto na internação quanto depois em casa, a gente não perdeu a oportunidade de falar de Jesus, o Lucas principalmente. Nós entregamos Novos Testamentos, nós falamos de Jesus, mostramos a diferença de servir a Cristo. Mas infelizmente, principalmente na hora da dor, como nós somos egoístas. Como nós olhamos só para os nossos problemas e a gente esquece das outras pessoas. Como que a gente também se preocupa com a nossa salvação, quando eu digo clamar aos perdidos, e se esquece que todos os dias, irmãos, milhares e milhares de pessoas estão morrendo, indo direto para o inferno. Porque eu e você não clamamos o nome de Jesus aos perdidos. Nós precisamos clamar o nome de Jesus aos perdidos para que o Senhor os liberte de vícios, das armadilhas de Satanás. Nós precisamos clamar. E nós precisamos clamar para os perdidos, aos perdidos, não só com as nossas palavras. Porque é fácil, às vezes, falar de Jesus. Mas nós precisamos clamar aos perdidos com o nosso testemunho, com as nossas ações, com as nossas atitudes, sejam elas em amor, generosidade ou até em contribuição. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé sem obras ela é morta. Tiago 2,17 diz isso. Assim também a fé, se não tiver obras, por isso só está morta. A fé sem... Não adianta dizer eu sou crente, eu tenho fé em Deus, se eu não pratico boas obras. Entretanto, porém, todavia, não são as obras que te salvam, como algumas igrejas dizem. Obra não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, ponto final. Não há outro meio de salvação a não ser Jesus. Porém, quando eu sou salvo, eu pratico boas obras. Eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu sou salvo e por isso eu pratico boas obras. E existem muitas pessoas perdidas precisando da minha e das suas boas obras. E nas Escrituras a gente vai ver também muitos exemplos dizendo
clamando pelos perdidos e aos perdidos. Moisés clamou pelo povo no deserto. E clamou bastante, coitado, porque o povo era teimoso. Elias clamou aos perdidos, lembra lá com os profetas de Baal? Ele clamou o Senhor como? Com atitudes. Orou, fez uma oração, Deus mandou fogo, lambeu toda a água lá e mostrou para eles que o Deus verdadeiro era o Deus dele. Paulo clamou a todos que estavam naquele navio que eu contei quinta-feira. O navio estava à deriva, 270 presidiários lá dentro. E ele clama a Deus pela salvação de todos. Pedro e João clamaram por aquele que estava na porta do templo, o paralítico que estava na porta do templo. Clamou pela vida dele e ele foi curado. Todos os apóstolos clamavam o nome de Jesus o tempo todo, evangelizando e dizendo quem Jesus era. E eu queria destacar mais um texto, que é de Paulo e Silas, quando eles clamam na prisão. Eu vou contar rapidinho a história, depois eu vou ler esse texto. Mas o capítulo 16 começa contando que Paulo, ele tem uma visão, um sonho. Ele sonha que um varão macedônico estava de pé e falava assim para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele imediatamente mudaram o rumo da viagem e vão para Macedônia, porque eles acreditavam que era Deus que estava chamando, ele que estava pedindo. E nessa viagem, Paulo conhece Lídia, fala de Jesus para ela aceita Jesus, ela e toda a sua família se converte. Depois ele ora para uma menina que ela adivinhava as coisas. E ela é liberta do demônio que estava sobre ela. E aí os donos dela ficam tão revoltados porque eles ganhavam dinheiro com ela, fazem uma conspiração danada e mandam Paulo e Silas para a prisão. Primeiro, eles são assim, açoitados. Eles levam uma surra daquelas. E depois eles vão presos. E Paulo e Silas, então, na cadeia. Se fosse eu, você, numa cadeia, todo machucado, o que você ia fazer? Você ia reclamar: Deus, eu sou teu apóstolo, estou pregando o teu evangelho, o Senhor permite que eu venha aqui, seja açoitado, seja preso. Deus, o que eu estou fazendo? O que eu fiz para merecer isso? Né? Mas Paulo e Silas fizeram o quê? Cantaram louvores ao Senhor, aleluia. Eles louvaram a Deus, glorificaram a Deus dentro da prisão. E os prisioneiros viram aquilo e ficaram: hã? E eles louvando, e diz que de repente acontece um terremoto. As cadeias são abertas, as algemas são libertas, eles são livres, eles e todos os prisioneiros. E aí o versículo 27 de Atos 16 diz assim: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou, aqui é o mesmo verbo, clamou, em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo clamava pelos perdidos, e aos perdidos não importava as circunstâncias em que ele estava passando. Seja prisões, açoites, necessidades, dificuldade, ele continuava clamando pelos perdidos e aos perdidos.
Eu digo com plena convicção, Deus levou Paulo e Silas para a prisão para salvar o carcereiro e toda a sua casa. Há um propósito em tudo que Deus faz. E Paulo entendia isso. Irmãos, nós devemos clamar pela vida dos perdidos, mas também devemos clamar aos perdidos o poderoso nome de Jesus. É muito fácil falar de Jesus aqui dentro. Nós precisamos clamar o nome de Jesus lá fora. Como nós cantamos, nós precisamos clamar o nome de Jesus a toda mente, a todo coração, porque existe paz na presença dEle. Nós precisamos clamar o nome de Jesus para que se quebre todo o vício dessa geração, porque o nome de Jesus, nele há esperança, há liberdade. Nós precisamos clamar o nome de Jesus sobre toda alma em depressão. Por quê? Porque Ele tira, lança fora todo medo, dando ansiedade. Nós precisamos clamar o nome de Jesus pelas ruas de Fernandópolis. Precisamos sim clamar o nome de Jesus pelas ruas de Fernandópolis, para que Ele traga a luz em meio a toda a escuridão. Amém, irmãos? Nós precisamos clamar o nome de Jesus pelas nossas famílias, para que haja paz e harmonia nos nossos lares. Nós precisamos clamar. E por quê? Porque o nome de Jesus é cura, porque o nome de Jesus é poderoso, porque o nome de Jesus é vida. Ele é poderoso. É Ele quem destrói cadeias, irmãos. É o nome de Jesus que dissipa as trevas. É o nome de Jesus que nos incendeia a ponto de transbordar e tocar a vida de outros. Quando nós clamamos o nome de Jesus, Ele nos responderá e nos dirá coisas grandiosas, maravilhosas, que nós ainda não conhecemos. E sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que em 2024 nós possamos de fato viver um novo tempo. Mas que nós possamos viver esse novo tempo clamando pelo nome de Jesus, pela nossa vida, pela nossa família, pelos perdidos e aos perdidos. Eu clamei o nome de Jesus naquele hospital, na minha casa. E nessa semana nós recebemos o resultado dos exames. E para a glória de Deus, irmãos, só para a glória de Deus, a bactéria e a infecção foram eliminadas. Tudo foi eliminado. Deus me deu um grande livramento. Deus me curou. Mas foi o nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus que fez isso. Por isso, clame o nome de Jesus. Para concluir, diz que tinha um pai, ele estava construindo uma casa. E o filho estava ajudando, e ele pediu para que o filho pegasse algumas pedras para ele. E aí ele foi, tentou e não conseguiu, voltou e falou: pai, eu não consigo, as pedras são muito pesadas, eu não tenho força. O pai olhou para ele e disse: filho, vai lá, tenta mais uma vez, mas agora tenta com todas as suas forças. Tá bom, pai. E ele foi. E ele tentou pegar uma, tentou pegar outra, tentava dar toda a força e não conseguia. E ele voltou chorando para o pai: pai, eu não consigo, pai. Eu não consigo pegar, eu já tentei de todo jeito, eu não posso, eu vou desistir, eu não consigo. E aquele pai olhou bem nos olhos do filho e disse: filho, eu disse para você usar todas as suas forças. Mas o que eu disse é todas as suas forças são as suas forças, mas as minhas forças.
mas você em nenhum momento me pediu ajuda. Frequentemente, nos desafios da nossa vida, nas lutas, nas dores, nas aflições, a gente se acha fraco, a gente até pensa em desistir. Mas o Senhor insiste nessa noite: lute com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Mas muitas vezes eu e você temos esquecido de clamar o poderoso nome de Jesus. Deus não espera que você solucione os seus problemas sozinho, de jeito nenhum. Ele está à disposição para ajudar a minha vida, a sua vida. Então clame por Jesus. Clame pela ajuda dele e ele vai te responder com coisas grandiosas, maravilhosas que você nunca viu. Clame o nome de Jesus. E eu convido você a ficar de pé, para nós fazermos exatamente isso. Nós vamos repetir a canção que nós cantamos no louvor. Essa canção diz: clame a Jesus. Que você clame Jesus na sua casa, na sua família. Que você clame Jesus para aquele que está em depressão. Que você clame agora, como você nunca fez. Clamar, uma das traduções é gritar. Diga em alta voz, clame a Deus aquilo que você precisa, porque Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Os vícios desta geração, declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Declare isso com toda a sua força. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Jesus, quero
ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas Aleluia. o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Amém. Eu queria que você, que está aqui nessa noite, e o seu coração está ardendo como está o meu, você que está passando por uma aflição, seja física, seja psicológica, emocional, seja na sua família, seja por causa da depressão, seja qual o motivo, eu queria que você viesse rapidinho aqui na frente. E nós vamos clamar a Jesus pela sua vida. Clamar para que Jesus venha transformar a sua vida nessa noite. Amém? Vem para frente. Você que está passando lutas, aflições, na sua casa, na sua família, no seu coração, na sua família. Não interessa. Ele sabe. E nós queremos clamar o nome de Jesus nessa noite. Pela sua vida, pela sua família, pelos perdidos e aos perdidos. Nós queremos clamar porque há poder no nome de Jesus, aleluia. Há poder no nome de Jesus. Ele é poderoso, irmão, para fazer infinitamente mais. Estenda suas mãos para cá, para essas pessoas. Nós vamos orar por eles. Senhor, nós declaramos nessa noite que o Teu nome é cura. É poderoso. O Teu nome é vida. Por isso, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar cada um que está aqui na frente, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos, a necessidade de cada um deles, ó Pai. Tu sabes aonde tem afligido o coração deles. Tu sabes o quanto eles têm clamado pelo Teu poderoso nome, Jesus. O Senhor sabe a luta dos seus lares, das suas casas, dos seus filhos, esposos, casamentos. Tu sabes, Senhor, tudo o que eles estão passando. Tu sabes aqueles que estão enfermos, Senhor. Aqueles que têm clamado pela Tua cura. Ó Deus, nós declaramos nessa noite que o Senhor é infinitamente maior do tudo quanto a gente pensa e sonha. E o Senhor fará abundantemente mais sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Cura nessa noite, Pai. Liberta, restaura, transforma. Traga alegria de volta ao coração dos Teus filhos. Traga paz de volta ao coração aos Seus filhos. Traga o amor pelos perdidos, Senhor. Oh Deus, o Teu nome é poderoso. O Teu nome é poderoso. Por isso, Senhor, derrama do Teu poder sobre nós. Derrama da Tua cura sobre nós. Derrama da Tua unção sobre nós. Aqueles que estavam desanimados, Senhor, achando que não tinha mais jeito, ó Pai, que eles possam crer somente, porque o Senhor está com eles, porque o Senhor está na direção de todas as coisas, porque há um propósito em tudo
tudo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos. E é por isso que nós declaramos nessa noite uma noite de vitória, uma noite de bênção, uma noite de vivemos o extraordinário, o sobrenatural do Senhor. E é por isso, Senhor, que nós declaramos que o teu nome é cura, que o teu nome é poderoso, que o teu nome é vida. Dá vida aos teus filhos, Pai. Dá vida aos teus filhos. Assim como o Senhor me curou, cure também os teus filhos. Visita os lares dos teus filhos. Que toda seta maligna, que toda obra de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Traga luz em meio a toda a escuridão. Todo vício seja vencido em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, crendo que o Senhor está fazendo o sobrenatural nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abrace quem está do seu lado, vocês que estão aqui na frente. Alguém vem, abrace eles, para que eles se sintam o amor de Cristo sobre a vida deles. Teu nome é vida.